Olha só, gente, laudo do exame de corpo de delito feito no Instituto Médico Legal aponta que a médica que foi agredida por pai e filha em um hospital na Zona Norte do Rio teve 5 lesões. André Luiz e Samara Kifini foram presos e vão responder por dano ao patrimônio público, desacato e por homicídio doloso. Aquele quando há intenção de matar, já que a paciente acabou morrendo na unidade por falta de atendimento. Vocês lembram disso? A reportagem é dele, Matheus Coelzer, o tupete mais escândalo da TV brasileira na tela. Vamos ver. Eu tenho praticamente 30 anos de município, desde o tempo de acadêmica, né? Eu sempre trabalhei em hospital público e eu nunca tinha passado por uma agressão física e nem por um motivo tão fútil quanto o que aconteceu. O desabafo de Sandra Lúcia acontece depois de ser agredida por um homem e sua filha durante o plantão no Hospital Francisco da Silva Teles, em Irajá. Realmente abala muito, porque eu fui perseguida dentro do próprio hospital. Eu tive que me esconder, porque a filha do paciente correu atrás de mim para me bater também. De acordo com a postagem da profissional, ela prestava atendimento a mais de 60 pacientes internados sem o suporte de nenhum segurança. Isso é um alerta. A gente está muito desprotegido. Toda a equipe de saúde está muito desprotegida. A gente não tem vigilância, a gente só tem porteiro. E esses porteiros, eles não são treinados para isso. Segundo o exame de corpo de delito, a médica teve diversos ferimentos. Além das lesões no lábio superior, ela foi atingida também no tórax, orelha, coxas e antebraço. Na delegacia ontem... Ela me ameaçou de morte. Ela me ameaçou de morte na frente do escrivão e do delegado. Tá? Ela disse que ia me matar na porrada. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde defendeu que o setor de clínica média desta unidade deveria ter 2 médicos na escala. Mas um dos profissionais escalados para esta noite teve um problema de saúde e não pôde comparecer. Sandra passou por momentos de terror e pânico enquanto tentava salvar vidas na unidade pública de saúde. Neste vídeo gravado dentro do hospital, é possível ver André Luiz do Nascimento Soares, que está de boné e blusa branca, e a filha dele, Samara Kifini do Nascimento Soares. As imagens foram feitas logo depois de André agredir e ameaçar funcionários do Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, que fica em Irajá. Sandra era a única plantonista na emergência do hospital na madrugada de domingo. Com um corte na boca, ela precisou interromper o atendimento à idosa enquanto levava 5 pontos. Arlene acabou morrendo. Ontem, o corpo da idosa foi enterrado no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio, e foi marcado por muita comoção. Eles acabaram com a nossa coluna, porque ela era a nossa coluna. Eles acabaram com a nossa família. E acabou acontecendo isso com a minha avó. Arlene Marques da Silva tinha 82 anos e se recuperava de um infarto neste hospital na zona norte do Rio. Não deu para socorrer com susto. Eu tenho certeza que foi o susto que ela teve. André Luiz e Samara foram presos em flagrante. Ele tinha procurado o hospital com um corte no dedo e se revoltou ao ser informado de que deveria esperar porque a prioridade era de pacientes graves. Pai e filha vão responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e também por dano ao patrimônio público, lesão corporal e desacato. Eu espero que haja justiça completa para eles. Eu não acredito em vingança, eu não acredito em revanche, eu acredito no devido aspecto legal. Então, que eles sejam resolvidos dentro do devido aspecto legal. Que eles sejam punidos de forma legal. Porque o que aconteceu dentro dessa unidade de saúde aí não poderia ter acontecido. Faltava um profissional, essa médica atendia aí 60 pacientes ou mais, havia pacientes em estado gravíssimo, como a idosa de 82 anos que acabou morrendo. O número de mortes poderia ter sido maior. Então,
naquele momento, essas duas pessoas agiram de forma errada. Para falar do assunto, eu vou à porta do presídio de Benfica conversar com o repórter Matheus Coelzer, que vai trazer mais informações para a gente. Matheus Coelzer, boa tarde para você, querido. Hoje acontece a audiência de custódia. Começa daqui a pouquinho, a partir de 1 ou 2 horas da tarde, não me lembro bem, mas começa a audiência de custódia, que o juiz vai definir se eles ficam presos ou não. Eu acredito que devam ficar presos por causa do que aconteceu. Não só de ter agredido, eles terem agredido uma funcionária pública que está com lesões do rosto, lesões, 5 lesões, uma delas na boca, onde tomou ponto, além da morte dessa idosa. Novamente, boa tarde para você, Matheus. Exatamente, Caio. Ótima tarde para você, meu amigo, a todos que nos acompanham aqui no SBT Rio. Desde cedo a gente continua acompanhando esse caso. Ontem na 27ª DP e agora, então, em frente aqui ao presídio de Benfica, na Zona Norte. Inclusive, antes de entrarmos ao vivo, o advogado do André e da Samara passaram por aqui e a única frase que falaram é que estão confiantes em relação a esse caso. Os dois que foram presos em flagrante, a gente trouxe todo esse detalhamento ontem ao vivo aqui no SBT Rio, e hoje pela manhã, como a gente viu na reportagem, tivemos aí essa conversa exclusiva com a Sandra, que realmente estava muito abalada, e na medida que a gente foi conversando, Caio, com ela trouxe ainda mais informações a respeito da agressão que a gente viu nessas imagens, que já eram extremamente fortes, e ela disse que algumas outras questões aconteceram, além dessas agressões, 5 agressões que nós mostramos na reportagem, além do lábio que ela levou os pontos, ela estava bastante ferida no braço também, na coxa, e ela falou que naquele momento em que o André e que a Samara acabam indo para cima dela, outras imagens devem ainda ajudar na investigação, porque ela sofreu ainda outras agressões que não foram, como eu falei, reveladas nessas imagens. Eles vão responder, então, por homicídio doloso, dano ao patrimônio público, desacato. São inúmeros crimes que eles devem responder. Ontem, como eu falei, então já foi encaminhado pela 27ª DP aqui para o presídio de Benfica, onde logo mais, cerca de 30 minutos, mais precisamente, né, Caio, acontece a audiência de custódia. O advogado falou ontem que eles seriam inocentes, inclusive que as imagens não seriam suficientes para poder comprovar todos esses crimes. E como a Sandra também falou nesse depoimento, ela falou que diante do depoimento prestado na 27ª DP, lá de Irajá, a Samara sustentou que iria matá-la diante do que teria acontecido, que o atendimento não teria sido prestado no momento adequado, e a gente lembra que a senhora de 82 anos que acabou falecendo estava na sala vermelha, e a gente também mostrou toda essa situação, né, que a família se deparou ontem no sepultamento daquela idosa que já estava mais tempo internada, né, tentando se recuperar. Infelizmente, a intensivista Sandra, que é intensivista e também cardiologista, falou que não foi possível fazer o atendimento em decorrência desse caso lamentável. Então, só reiterando, a partir da 1h da tarde, essa audiência de custódia. A gente traz essa informação do advogado que passou aqui, rapidamente diz que está confiante, e obviamente que a gente vai seguir acompanhando esse caso para entender o que vai acontecer diante de tantos crimes que ambos devem responder, Caio. Olha, Matheus, o Will botou assim, boa tarde, Caio, Alex, um absurdo que fizeram com a médica, a doutora Sandra Lúcia, melhoras, força para a senhora. E sabe uma coisa, Matheus e o doutor Luchardo, que acontece? O direito desse pai e filha acabou completamente quando eles levaram esse show de terror. Olha o lábio da doutora, o braço dela, como ficaram. Quando eles fizeram esse show de terror ali dentro. Porque se eles tivessem chamado a polícia, tivessem reclamado a ouvidoria, tivessem feito um escândalo, uma manifestação na porta, sem ter agredido ninguém, hoje nós estaríamos falando aqui que uma unidade de saúde tinha apenas uma médica para atender mais de 60 pacientes e muitos em estado grave. Só que aí, esse erro que estava acontecendo no hospital caiu por terra quando eles fizeram esse show de terror ali dentro, batendo em todo mundo, xingando a médica, agredindo todo mundo e forçando aí a morte de uma idosa. Então, doutor, é aquilo que a gente fala. O direito de um começa quando o outro termina. E o erro de um começa quando ele age de forma errada. E dessa vez foi desse pai e dessa filha, levando aquele terror, porque eles queriam ser atendidos. A princípio estava demorando. Se era um erro de gestão, se eles não tivessem quebrado tudo, a gente estaria aqui falando de
O hospital tinha uma médica para atender todo mundo e o paciente morreu. Só que na hora que quebra todo mundo, a culpa vai para cima deles porque agiram de forma errada. Você foi perfeito nas colocações. As pessoas podem reivindicar, podem obter a mesma coisa de formas diferentes. Só que algumas pessoas escolhem o errado ao invés de escolher os meios certos, ou menos errados. Então, a reportagem mudaria completamente o tom se realmente houvesse apenas uma reclamação de atendimento e através dos canais adequados. O objeto seria a falha no atendimento. A partir do momento que ele utiliza os meios errados de reclamação, veja bem, a profissional de saúde ali está muito estressada porque o trabalho é estafante, então existe essa situação de ser analisada também. Agora, é óbvio que utilizando a forma errada, quebrando as coisas, dando causa à morte de uma pessoa pelo não atendimento por conta da ação gerada, é óbvio que merece uma repressão penal e é isso que vai ser levado em consideração. O que me chama a atenção nesse caso é o tecnicismo do delegado, que foi extremamente técnico, em tipificar o crime, o homicídio doloso em relação aos dois. Porque ele fez o nexo causal ali, a morte da paciente, por conta da impossibilidade de atendimento provocada por eles. Você viu, Nelson Puff? Eu falei que ia falar opinião do delegado mais escândalo e lindo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Agora fica sem graça. Eu falei que ia falar... Deixa eu voltar com o Matheus... Olha aqui. O escândalo de lindo isso aqui, gente. Olha que bonito. Obrigado. Vamos arrumar um casamento. Tu tá namorando, garoto? Eu sou casado. Tá casado? Manda um beijo pra sua esposa. Manda um beijo pra sua esposa. Um beijo, Aline. A Valentina também, lembra da Valentina? Valentina. Valentina. Mas deixa eu voltar com o Matheus. Daqui a pouquinho a gente vai mandar beijo pra todo mundo. Ô, Matheus Coelzer, meu querido. Cadê o Mateuzinho? Volta com ele ali pra mim. Olha só, Matheus. É aquela situação. A audiência de custódia vai acontecer. É importante que aconteça. E essa família dessa senhora que morreu quer que essas pessoas permaneçam atrás das grades. Porque justiça tem de ser feita. Teve o hospital todo quebrado, médica agredida e uma idosa que perdeu a vida. Desse jeito não dá, né, Matheus? Não dá, cara. Inclusive, a gente tem informação de que já foram realizados alguns protestos por parte dos familiares. Inclusive, são esperadas mais pessoas aqui em Benfica, de onde falamos ao vivo. Eu tenho algumas informações para complementar em relação ao que a gente viu na reportagem. Eu até questionei a Sandra a respeito do que ela faria se ela iria parar de atender ali no hospital. Ela falou que nesse momento ela vai ter que se recuperar, que ela precisa de um tempo, que possivelmente ela pode se afastar das atividades, mas que nesses 30 anos de carreira ela não vai abdicar, ela não vai deixar de exercer a sua profissão. E uma outra questão a gente tem a levantar sobre a Secretaria Municipal de Saúde, que reconheceu a respeito dos dois médicos que deveriam estar, a Sandra e mais um, e que o outro então não estaria naquele momento, mas a Sandra falou o seguinte, Caio, que precisa ter mais segurança nos hospitais aqui do Rio de Janeiro. Ela falou que como cardiologista, intensivista, em todos os hospitais que ela tem trabalhado, ela diz que basta uma pessoa estar com uma roupa branca que consegue ter acesso ao hospital. Então que os profissionais da área da saúde estariam muito suscetíveis a diversas pessoas que acabam chegando, como foi o caso do André e da Samara, que cometeram esses crimes. Ela trouxe essa informação que é importante a gente deixar claro também, que as autoridades têm que tomar conhecimento sobre isso e agir de alguma forma para que casos como esse não se repitam. Outra questão que foi levantada ainda, só para finalizar, Caio, inicialmente se falou, né, que o André estaria armado, mas a Polícia Civil descartou essa hipótese. Então a gente faz aí uma menção para que a Sandra possa de fato se recuperar e o mais breve possível voltar às atividades dela. Muito obrigado, Matheus Coelzer. Volta para cá correndo, garoto, para descansar. Lembrando que a audiência de custódia vai acontecer 1h da tarde.